Bom dia, Sandra. Que bom te ver aí. Estamos começando por aqui, tá bom? Fica com a gente. Feliz Dia das Mães. Bom dia para todo mundo que está chegando. A gente já vai começar. Bom dia. Bom dia, Mari. Como vai? Quanto tempo? Bom dia para todo mundo que está chegando. Estou chamando aqui o Everson para a gente começar nossa entrevista. Olha o Everson aí. Bom dia, Everson. Bom dia para todo mundo. Feliz Dia das Mães, já para as mães que estão aqui. Legal. Você está me ouvindo bem aí, Everson? Tô sim. Improvisei aqui um fone, Ah, tá legal. tudo certo. Que bom. É bom, sejam bem-vindos todos que estão entrando aí na live. Nós vamos começar uma entrevista com o Everson para a gente falar sobre os cuidados da mente com esse período aí de pandemia, né? É uma nova realidade para a gente, né? O isolamento. Então, a gente que é especialista em cuidar do corpo, a gente sabe a importância de cuidar da mente, né? Então, por isso que a gente fez esse convite para o Everson, né? É, E aí, Everson, podemos começar? Podemos, Podemos? bora. Legal, vamos lá. Podemos. Então, Everson, a primeira pergunta que eu elaborei aqui, ela até um pouco extensa, mas a pergunta é bem simples, né? Eu quero lembrar lá lógico que eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, né? Então, Uhum. vamos lembrar do poeta Romano Juvenal, né? Que há 2000 anos atrás ele falou num poema dele, que foi uma frase muito famosa, muito repetida, né? Que a gente deve pedir em oração, né? Que a nossa mente, a gente tem uma mente sã num corpo são, né? Uhum. Nós, profissionais do movimento, nós temos como avaliar um corpo são, né? Apesar de traumas, apesar de doenças pregressas que a pessoa tenha, a gente tem parâmetros para avaliar e definir o que seria um corpo saudável, né? E aí eu queria saber de um psicólogo, né? Um psicólogo, o que é uma mente sã? O que a gente deve buscar para saber que nós estamos num caminho bom para os cuidados da mente? Bora. Então, quando nós pensamos em saúde mental, em uma mente sã, envolve aí vários conceitos, né? Níveis de consciência, consciência com o outro, consciência consigo mesmo, né? O autoconhecimento aí. Então, é um pouquinho delicado a gente colocar aí padrões ou norteadores para definir o que é uma mente saudável, né? Até porque nós nos deparamos aí, né, com diversas formas de ser, né, de existir, diversos tipos de personalidade, né? Alguns mais intensos, outros menos intensos, outros mais racionais, emotivos, otimistas e até mesmo pessimistas, né? Não que o pessimismo aí seja visto como uma forma negativa, né? Mas é aquele famoso banho de água fria, né? A pessoa é mais realista, né? Digamos assim. Então, Certo. quando a gente fala em uma mente sã,
eu vou para o lado da funcionalidade, né? O que que é funcional, o que que é disfuncional, porque vamos pensar aí no conceito de qualidades e defeitos, por exemplo, né? Existe aí essa dicotomia, né? O que que é qualidade, o que que é defeito. Na verdade, são características, né? O defeito ele aparece quando ele é disfuncional em alguma situação, né? Quando ele não é usado de uma maneira correta, quando ele não é feito de uma maneira uh, adequada. Então a gente pode encarar aí o termo defeito, né? Como disfuncional. E a característica boa, né? A qualidade, quando ela se torna funcional, né? Quando ela produz aí uma recompensa para o sujeito que está ali ou para as outras pessoas que estão envolvidas também, né? Então, quando a gente fala de mente sã, a gente pode pensar no que a pessoa tem feito por ela e pelo outro que tem funcionado, né? Eu acho que ainda mais agora nesses tempos, né, de isolamento, de restrição de diversas coisas, né, a gente tem se deparado aí o que que tem funcionado, o que que não tem funcionado, né, e as pessoas começam a se questionarem, né, será que isso que eu estou fazendo é certo? Será que eu tenho aptidão para isso? Também envolve uma autocobrança, dá margem aí para uma discussão bem extensa, né? Eu acho que dá para perceber isso, mas tentando resumir aí, né, a sua pergunta, uma mente sã, acredito que seja aquela em que a pessoa ela tem autocontrole sobre as suas vontades, né, sobre os seus desejos e consegue direcionar de uma maneira funcional, sem agredir a individualidade do outro e a dela também, né? De uma maneira funcional, que apresente bons resultados aí para ela e para todo mundo, né, que está ao seu redor. Por isso, do corpo, né? Quanto mais eu tenho disciplina em relação ao meu corpo, né, consigo aí digamos, me doar, né, para minha atividade e consigo desenvolver aí os resultados que eu espero, eu me sinto bem, né? Tem essa sensação aí poxa, eu estou fazendo algo legal, porque é algo que tem funcionado, eu estou direcionando uma característica e uma energia ali para algo que realmente tem dado certo, né? Esse funcional e esse o que está dando certo nas relações teria alguma relação com felicidade ou algo parecido? Como seria isso? Porque fica Sim, difícil alguém que não é da área identificar o que é funcional, né? Eu posso estar, por exemplo, num relacionamento que não seja positivo, mas pelo fato de não ter uma outra experiência e achar que aquilo tá bom. uhum. Sim, sim, sim. Sim, Ela tá ligada aí, ó, tem relação, né, com o conceito de felicidade, que também é um conceito extremamente subjetivo, né, vai aham, do histórico de vida de cada um, com as experiências boas e ruins de cada um, né, então é muito delicado a gente pensar aí, né, em um modelo correto de felicidade, né, assim, tais atitudes que você tomar vão te levar à felicidade, né? felicidade. Tais Sim, atitudes sim. que você não tomar vão te fazer uma pessoa infeliz, né? São Aham. escolhas, né? Com históricos de vida, situação, questões culturais aí. Então, por isso que eu coloco mais o termo funcional, porque é algo que fica muito mais visível, né, para os olhos, né? Eu acho que é algo que passa mais pela nossa consciência crítica, né? Isso aqui está funcionando, isso aqui não está funcionando, né? Claro que a gente tem que Certo. também tomar um grande cuidado com as expectativas que a gente coloca aí também, né? Porque são os nossos modelos, né? As nossas projeções. Então, projeto uma coisa, idealizo uma coisa e ele não funciona de acordo com aquilo que eu projetei. Não significa que não está funcionando, mas não está dentro dos parâmetros que eu criei. Aí é um outro caminho, uma outra discussão, digamos assim. Entendi. Aí, aí eu acho que parte de cada um, né? Não dá para ser tão genérico aqui, né? Aí são Não, não dá, características de não cada dá. pessoa. Aí, tudo certo. É, Psicologia, acho que não dá para ser genérica em nenhuma é hipótese. Não dá. complicado, né? Imagina.
Deixa eu falar com o pessoal que está entrando aí. Bom dia para todo Fala mundo, aí. né? Bom Pessoal, dia. por favor, aí, se vocês acharem que esse bate-papo nosso aqui vale a pena para alguém que vocês conheçam, então pega o aviãozinho aí, a setinha aí embaixo e envia, né, para o pessoal, para quem você acha que possa se beneficiar com o nosso bate-papo. Também nós vamos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem mandar aí para a gente, tá bom? Se a gente tiver tempo, a gente seleciona algumas perguntas aí vinda das pessoas que estão assistindo. Legal? Então, não tem como, né, Everson, a gente não falar sobre o que a gente está passando no momento, né? Então, Sim, eu queria sim. saber, aí, talvez dos seus pacientes ou das pessoas que têm entrado em contato com você nesse período de isolamento, quais têm sido os sentimentos mais frequentes dessas pessoas? O que está acontecendo com a cabeça do povo, Everson? Então, né, alguns que continuaram comigo, né, por meios online, né, é, começaram a ponderar, digamos assim, né, pontuar, acho que é essa palavra. Começaram a pontuar alguns tipos de sentimentos e alguns que eu conversei também, né, eles pontuaram muito uma sensação de tédio, eu acho que é o mais frequente, né? Além Tédio. da tristeza e da ansiedade, né? O tédio aí está sendo um desafio para boa parte das pessoas, né? Boa parte desse tédio, acredito que ele tenha surgido aí, ficado mais visível também, né? Diante, diante do tempo, né? Nós temos hoje um tempo maior, Aham. digamos que dentro do nosso histórico enquanto pessoas, enquanto indivíduos, a gente não teve tanto hábito de ter um grande tempo para nós mesmos, né? Então, começa desde pequeno, né? Com a frequência na escola, atividades extras escolares, né? Os compromissos dentro de casa ou dentro da comunidade que a pessoa vive. Aí, depois disso, sai, se prepara com aquele, né, cursinho pré-vestibular, depois vai para a faculdade, e aí depois termina, e depois trabalha, e nesse período ela pode estar trabalhando também, né, fazendo faculdade. Então, assim, a gente ficou imerso, digamos aí, a tantos condicionantes, né, tantos controladores, assim, externos a nós, que a gente, acho que muitas pessoas, né, nunca pararam para pensar aí, ou talvez tenham parado para pensar, mas não se debruçado sobre, né, do que elas realmente gostam, como é que elas podem preencher de uma maneira prazerosa o tempo delas, né, de uma maneira saudável aí também, né, quais são as fontes de prazer que essas pessoas têm, a não ser trabalho, por exemplo, né, ou qualquer outra atividade aí, né, quais são os relacionamentos que elas têm, né, tá, eu tô aqui com a minha família, mas eu me dou bem com a minha família. Eu tenho uma relação de proximidade com a minha família, eu tenho uma intimidade com a minha família, né? E então, assim, é um período que o tédio ele tem gritado aí nos nossos ouvidos, né? Dos ouvidos não, aqui dentro, né? Acho Sim. que é algo bem interno aí. Então, eu acredito que hoje, por exemplo, né, uma das formas da gente trabalhar com o tédio é aproveitar esse momento para autoconhecimento mesmo, né? Fazer aquelas pesquisas que você talvez tenha deixado de lado, assuntos que você, eu até gosto daquele assunto, mas eu nunca parei para ver, eu nunca parei para analisar, então eu vou lá, eu vou estudar um pouco, né? Então, hoje eu acho que é um tempo muito bom para burlar esse tédio, né? Então, assim, se eu estou me sentindo tedioso, o que eu posso fazer para poder fugir desse tédio, né? Quais são as coisas que eu gosto, né? O que me dá prazer, o que me faz bem, quais os assuntos que eu vi antes, quero ver agora, quais são os filmes e as séries, né? É uma forma de buscar, digamos assim, o autoconhecimento também, né? Porque acredito que o tédio aí ele seja uma expressão de um não conhecimento do eu tão fundo, sabe? Tão intenso assim, né? Digamos. Então, se eu me sinto mais tedioso, talvez eu não me conheça tão bem assim,
né, a ponto de não buscar aí no meio externo ou até mesmo interno fontes de prazer e que me deixem mais animado, né? Então acho que o tédio está aí como um dos principais sentimentos. E a Também, gente. Desculpa, pode falar. pode terminar. Não, pode E falar. também essa fuga de a gente tá o tempo todo se ocupando. Quer dizer, Uhum, eu já coloquei, induzir a sua resposta, desculpa, né? Não é uma uhum, fuga, mas eu queria perguntar isso. O fato da gente estar se ocupando o tempo todo, eu vou dar um exemplo, o que aconteceu aqui comigo. A primeira semana de isolamento, meu Deus, eu fiquei mais cansado do que a minha rotina. Eu aproveitei para fazer tudo aquilo que eu não tinha tempo para fazer. E aí, fiquei exausto, né? E será que a gente procura ocupações para justamente não ter que entrar para dentro, para se autoconhecer, para enfim, para ir para dentro mesmo, né? Para sim. se, né? Sim, 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 sim. Alguns filósofos já falavam isso, né? Há um bom tempinho atrás aí, antes desse período de globalização, né? Já tinham algumas discussões sobre isso, né? Então, acredito que sim, compro a ideia deles aí de que é uma fuga mesmo, né? Então, voltar para dentro de si não é algo ensinado, né? Desde pequeno, assim, né? A gente não tem essa cultura aí de autoconhecimento, digamos assim, né? Não tem esse estímulo. Então, Uhum. como eu dei o exemplo anterior, a gente passa tanto tempo aí imerso nos nossos condicionantes sociais, né? Fazendo aí as atividades que nos são impostas, né? Trabalhando, estudando, atendendo a demanda de outras pessoas e muitas vezes deixando as nossas demandas que a gente não sabe, né? Então, é uma forma de fuga, assim, né? Tá, agora eu tô com tempo livre, o que eu vou fazer? Né? Às vezes é um trabalho, por exemplo, eu tenho que fazer tal coisa, tenho a minha primeira semana livre, eu preciso realmente fazer aquela tal coisa, né? Posso aí pegar uns 2 dias para eu ficar tranquilo, cuidar de mim, exercitar o meu autoconhecimento e depois fazer? Não é procrastinação, mas é você realmente sair um pouco desse processo, né, de atender, né, o tempo todo aí a algumas necessidades, né? Permitir que você se dê uma folga, né? Dê um tempo para você sentir outras sensações e não aquelas. Entendi. E você falou de algumas sensações que as pessoas te relataram aí nesse período, né? Sim, 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 Entre sim, algumas sim. aí que você falou de tédio, tristeza, né? Eu vi aqui que a Lucilene entrou, fez uma pergunta aqui para a gente, agora eu vou aproveitar também. Uhum, Como reconhecer, né, que você está tendo, porque às vezes a pessoa está em casa e ela simplesmente, como aconteceu comigo, ela simplesmente trabalhou muito, dali a pouco, no dia seguinte, aí não acorda com vontade de não fazer nada, é, depois de 2 dias quer ler um livro inteiro, quer limpar toda a casa. Queria saber como a gente consegue reconhecer que a gente está passando por esses problemas aí. E aí a Lucilene perguntou sobre ansiedade, né? Então, eu acho que os principais aí seriam, acho que o estresse, a ansiedade, né? Como que a sim, gente sim. pode reconhecer os sintomas dessas duas sensações? E aí, se você quiser falar mais alguma outra que esteja mais comum aí para você. Vamos lá. Eu acredito em 4 eixos para a gente reconhecer, né, a ansiedade. Tem o eixo físico, tem o eixo comportamental, o eixo cognitivo e o eixo emocional, né? São 4 vertentes, não sei como que a gente pode chamar, né? Mas 4 facetas aí da ansiedade, né? Acho melhor assim. O físico, talvez, eu acho que seja o mais perceptível, né? Até porque nós estamos habituados também a perceber e identificar sintomas físicos, né?
os cognitivos ali, eu acho que eu vou deixar por último, que são os mais imperceptíveis, né, para grande parte aí, né? Tá. Então, começamos pelos sintomas físicos, né? Uhum. Então, o mais comum, né, Fred, que é a falta de ar. Então, hoje, algumas crises de ansiedade, elas têm assustado ainda mais por conta dessa falta de ar. Dentro das Imagino, crises de assim, ansiedade e as crises de pânico, né, a ainda falta de ar mais é um que o sintoma comum. principal sintoma da gripe aí, é a falta de ar, imagino o pessoal Sim, 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 está sim. relacionando isso aí, né? Justamente, né? Então, a falta de ar é um dos principais sintomas de crise de ansiedade. As crises de pânico, elas apresentam muito isso. Então, acho que é o principal indicativo, né, de que alguém está passando por esse sintoma de ansiedade, né? Eu já vou Aham. explicar aí algumas coisas depois para diferenciar, né? Porque não, eu já vou falar agora mesmo, acho mais fácil. Aproveitar que está aqui. Então, é importante perceber que diante de uma crise de ansiedade, a gente tem outros sintomas secundários, né, diferente da COVID, né? Então, diante de uma crise de ansiedade com falta de ar, a gente tem a sudorese, que é muito comum, né? O nosso corpo ele começa a tremer, né? A boca ela vai ficando seca, ela vai ficando com gosto mais amargo, né? Ah, a gente vai ficando com a nossa consciência um pouquinho rebaixada, então a consciência crítica ela vai diminuindo também, ela vai perdendo a sua força aí também, né? A gente sente uma tensão muscular também, né? Uma rigidez muscular muito grande. Então são sintomas indicativos Mas aí físico, de que, né, físicos que não são da COVID, né? São sintomas de ansiedade mesmo. Então, eu acho que é um pequeno checklist interessante para as pessoas começarem a avaliar. Eu sei que em uma crise de ansiedade, às vezes é muito complicado a gente fazer essa autoavaliação, essa autocrítica. Então, de preferência que tenha alguém do lado que saiba, né, quais são esses sintomas, que saibam identificar para poder fazer esse acolhimento, né, esse direcionamento aí, né? Abaixar os ânimos, né, respirar fundo e ver que não tem nada a ver, que é um outro sintoma, né? Mas pela nossa atenção seletiva, muitas vezes, né, pelas ideias catastróficas que muitas pessoas acabam desenvolvendo, então acabam fazendo essa relação só da falta de ar com relação ao principal sintoma da doença, né? certo. Então, outros sinais físicos, né? Dor de cabeça, má digestão, diarreia, prisão de ventre, né? Então, são alguns sintomas aí que a gente pode nortear, que são físicos, né? Apenas físicos da ansiedade. Além dos outros sintomas que eu comentei também agora há pouco, né? Agora vamos para os sinais comportamentais também, né? Acho que é bacana, porque às vezes a gente está aí diante de uma ansiedade, a gente não Uhum. percebe a nível cognitivo e tampouco emocional, né? A gente Tá. tem esses sintomas físicos, e aí a gente tem os sintomas comportamentais, muitas vezes, que são expressões, né? Então, quando eu percebo que eu estou um pouco mais agitado, ou que eu estou um pouco mais agressivo, ou quando eu estou intolerante, né, nos meus relacionamentos aí dentro de casa, né? Eu percebo que eu fico mais tenso, agitado, respondo de uma maneira mais grossa, mais estúpida. Às vezes eu Uhum. tenho a sensação de que, ó, em relação à doença em si, eu não sinto ansiedade, né? Emocionalmente falando, né? Não tenho essa sensação. Porém, eu tenho aí outros sintomas comportamentais que me indicam, né, que eu estou passando por um momento de ansiedade, né? Não vou dizer crise de ansiedade, mas um momento em que eu estou um pouco mais ansioso, né, com toda essa situação, né? Quando eu fico mais isolado também, né, eu evito expressar o que eu sinto, né? Eu fico um pouco mais quieto. Então, são pequenos indicativos comportamentais aí, né? Também. Agora, acho que dá para a gente ir para os emocionais, que são os mais comuns também, né?
que é o humor deprimido também, em uma crise de ansiedade. Isso é plenamente possível, não é só na depressão que a gente tem esse humor deprimido, né? O desânimo, então, por mais que eu fique agitado, eu tenho desânimo por um outro lado, né? Desânimo em fazer tarefas que eu não quero fazer também, né? Uma indiferença afetiva, né? Quando eu entro em um processo de isolamento, não quero ter contato com outras pessoas, é até uma forma defensiva, né? Você tinha perguntado da fuga, né? No Sim. trabalho, a gente pode pensar nessa outra forma de fuga, né? Então eu fujo aí de contatos, né? Evito demonstrar o que eu penso, fico um pouco mais apático também, mas é uma forma de não sentir, né? Isso também, além de poder aparecer na ansiedade, é muito mais frequente em humores deprimidos, né? Ah, Emoções excessivas, eu acho que o excesso aí também é um indicativo bem bacana para a gente se nortear, né? Então, se eu vou de extremos aí, né, muito rápido, é um indicativo de que algo não está tão legal assim, né? Então, eu equilibrado. estou muito ansioso, isso, ou estou muito triste, Uhum. agitado, então eu vou tendo essa alteração de humor muito rápido, já é um indicativo de que eu estou passando por um estresse, né? Por algo aí que esteja influenciando diretamente no meu estado de humor. Entendi. E os sinais cognitivos, né, que são os pensamentos. Então eu começo a ter uma dificuldade na minha memória, principalmente, dificuldade de concentração, dificuldade em tomar decisões, fico um pouco confuso, ou com um discurso muito repetitivo, né? Sempre em o mesmo assunto. Né? Fico lá repetindo, 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 né? É uma forma de não me deparar com outras coisas que exigem de mim algum posicionamento, né? Então, a repetição também acaba sendo um outro indicativo. Legal. E, Everson, para quem não tem um psicólogo para fazer uma live, né? E como que eu posso amenizar esses sintomas ou, né, é, essas sensações e sentimentos que estão acontecendo, já que eu estou isolado, né? Como que eu posso minimizar isso? Legal. Acho que o primeiro ponto, Fred, é o ponto da rotina, sabe? A pessoa ela precisa, é importante ela criar uma rotina diária, né? Um horário para acordar, um horário para o seu café, para o seu almoço, para o seu café da tarde, enfim, horário para ela fazer as atividades que ela, né, quer fazer ou que ela precisa fazer, né? Então, se eu tenho algum trabalho que eu preciso fazer, então eu vou separar um horário do meu dia para poder fazer esse trabalho. E eu vou me desconectar de outros estímulos que possam atrapalhar e ou turvar a minha concentração, né? Digamos, dificultar a minha concentração. Tá. Então, acho que o estabelecimento da rotina é o principal, né? Fazer atividades prazerosas, né? Como a gente já estava conversando antes, né? O que vale para o tédio vale para essas situações também, né? Então, preencher o tempo com atividades prazerosas, né? Que produzam aí uma sensação de produtividade, né? De preferência, se puder, né? Que agregue ao conhecimento da pessoa, né? Ao autoconhecimento dela. Então, eu acho que são indicativos bem positivos, além de uma alimentação saudável. A gente sabe aí que a alimentação ela também tem uma influência muito grande no nosso estado de humor, dependendo daquilo que a gente ingere, né? Tem mudanças químicas dentro de nós que a gente não percebe, a gente não tem consciência, né? Então, Sim. se eu como algum alimento que ele produz, digamos assim, chocolate, vou dar o exemplo do chocolate, né? Então eu como chocolate, ele estimula a produção de serotonina, então eu fico mais animado, mais feliz. Então eu vou ter mais disposição aí para poder fazer as coisas que eu gosto, as coisas que eu quero. Isso vale também para aqueles alimentos que não são tão bons. Eles podem não produzir, eles podem complicar aí
algum processo químico, né? Não complicar de uma maneira grave, né? Complicar no sentido assim de não fazer funcionar, né? Tão bem. Sim, de estimular Então, ali, ali, talvez, sim, sim, coisas no organismo que não sejam bons para a saúde, né? justamente, né? E a atividade física, né? Acho que você melhor do que eu pode falar aí dos benefícios, né, da atividade física aí para o nosso bem-estar, né? Da mesma forma que a alimentação ela influencia muito e até os tipos de pensamento que a gente tem, né? A atividade física aí trabalhando numa questão, acho que mais hormonal, né, o Fred, né? Sim, sim. Influencia É, grandemente, né? o que você começou a falar ali sobre alimentação e sobre atividade física é isso, é o controle hormonal, né? O que você estava falando sobre alimentação, veio à cabeça o cortisol, né? Você falou do chocolate, eu penso bebida alcoólica, né? Então, você vai influenciar ali na produção de alguns hormônios que não vão ajudar para uma pessoa, por exemplo, que já está com insônia, que já está estressado, que está ansioso. Então, o que você falou é o ideal, né? Manter uma atividade física, mesmo que em casa, não exaustiva, se alimentar corretamente, tentar dormir bem, né? É aquilo que a gente prega todos os dias do ano, né? Não só no isolamento, né? Sempre, Sim, sim. Mas né? talvez, para ficar algo até mais claro, digamos assim, eu vou dar um outro exemplo, né? Diante de situações que apresentam perigo, né? O nosso organismo ele identifica que aquilo é perigoso e ele faz a liberação aí de alguns hormônios, né, para nossa sobrevivência, né? Adrenalina, por Uhum. exemplo, né, em que você precisa aí emitir uma resposta de fuga ou de luta. A questão do cortisol também, como você mesmo falou, né? Uhum. Então são hormônios que lá no passado, né, os nossos ancestrais, eles, digamos, tinham muito contato, né, com perigos ambientais, né? Ou era Uhum. um predador, ou era qualquer tipo o grupo vizinho, né, o clã Sim, vizinho o que não frio, batia, né? Então todas essas questões aí faziam, né, o nosso corpo responder de uma maneira estressante. Porém, certo. eles tinham um direcionamento, né? Eles tinham um foco, né, para descarregar tudo isso. Nos dias de hoje, a gente está se deparando aí com um perigo, com uma ameaça que a gente não vê, né? É uma ameaça que nos isola ainda mais. Só que o nosso Uhum. cérebro, ele entende a situação de perigo. Ele não discrimina assim, ó, por não ser uma ameaça física, você não precisa liberar esses hormônios. Não. Ele Uhum. vai emitir a mesma resposta de perigo. Então a gente vai produzir adrenalina, a gente vai produzir o cortisol, né? Então são hormônios estressores. E aí, diante de uma não descarga adequada, né, digamos assim, ah, com o passar dos dias, esses hormônios eles vão inflamando os nossos órgãos, né? Começa aí as dores musculares, por exemplo, né? Ah, mas Certo. estou sentindo muita dor muscular, mas eu não fiz atividade física, tá muito estranho isso aqui. Então, Uhum. né? O alto estresse dessa situação toda, né? Nos leva aí a produzir em excesso tudo isso e a gente às vezes não percebe, não se dá conta e começa a aparecer esses sintomas secundários, né? Então ele Uhum. vai oxidando os nossos órgãos, ele vai dificultando o funcionamento de uma maneira adequada, né? Podendo até resultar em insônia, né? Engraçado não, curioso, né? Acho que é a palavra. Os casos também de insônia têm aparecido, né? Têm surgido aí com mais frequência, Com justamente por certeza. conta desse estado de alerta, né? Que eu, né, falei agora, né? A gente tem essa sensação Uhum. de perigo constante, a gente vai produzindo e, portanto, a gente não consegue descansar, não consegue ficar bem. É um alerta Então, subconsciente. sim, digamos que sim, que é uma resposta primitiva, né?
Tá. Então, aí ele tem relação com o nosso sistema límbico, né, que é o sistema das emoções, então, que é um dos nossos sistemas mais primitivos, então Primitivo, sim. tem Uhum. essa relação Luta e aí, né, fuga. algo muito imediato, né, para agora. Uhum. É interessante isso, eu nunca tinha pensado. Você, mesmo sem estar com o perigo à sua frente ou algo iminente de acontecer, né? Você está num modo de luta e fuga sem estar na real situação de luta e fuga, né? Justamente, Um medo não aparente, mas que traz todas as manifestações de uma doença, né? justamente, justamente. Legal, legal. Então, acho que para a gente fechar esse tópico aí, Fred, talvez, Aham. é a importância da atividade física, né? Para você descarregar tudo isso que você tem produzido, todo esse excesso, toda essa toxina do seu corpo, né? Ótimo, fale mais, fale mais. Né? Para que o seu corpo não fique oxidado, né? Para que ele fique mais saudável, né? Para que tenha Sim, uma circulação melhor, né? Um funcionamento melhor, uma regulação dos nossos hormônios de uma maneira mais adequada, né? Então, é importante sim a prática de atividade física e mais ainda nesse momento de quarentena, né? Então, se puder fazer dentro de casa, com o que tiver aí, né? Pular uma corda, né? Enfim, vai dar criatividade também, né, de cada um. legal. Você vê a relação, né? A importância dos dois, né? Porque a gente recebe muita gente que vai nos procurar para o tratamento de alguma dor, indicação médica, alguma coisa assim, e começa a atividade física, e aos poucos a gente vai percebendo que não é um músculo que está sofrendo, não é uma articulação que está sofrendo. A gente percebe que a pessoa tem outros problemas. Então, a pessoa está com uma depressão não diagnosticada, a pessoa está com uma ansiedade, algum comportamento ali que está influenciando no corpo, né? Às vezes até um trauma que a pessoa passou, é muito comum a pessoa está com uma dor há meses, há anos, e aí você começa a investigar. Raramente a pessoa fala isso na anamnese, no primeiro atendimento, se falasse seria ótimo, porque a gente aceleraria o Uhum. tratamento, mas normalmente a pessoa aos poucos ela vai soltando, né? E aí ela fala, olha, teve um fato, essa dor minha começou há 3 anos atrás e tal. Tá, mas há 3 anos atrás o que aconteceu? Ah, eu tive um problema com um familiar meu, é, alguém que faleceu, um trauma que eu sofri, eu fui, fiquei sozinho nesse período, eu me separei, enfim. Então a Uhum. gente vê, né, que a relação aí corpo e mente, né, e eu estou acostumado a tratar corpo, né, então eu vejo o resquício ali, o que sobra para o corpo. E aí você falando aí agora sobre as dores que as pessoas começam a ter como sintomas dessas sensações, e a gente fala, é porque você está em casa, né? Você está com dor, é porque você não fez pilates essa semana, né? E a gente só coloca como sendo um músculo contraindo e relaxando, né? Sim, Mas sim, não, sim. é um sistema muito complexo, né? Que tudo, que tudo influencia. Sim, sim, as abordagens psicossomáticas, elas vêm aí justamente para nos dar consciência de que é tudo um só, né? Mente e corpo, eles não funcionam de uma maneira separada, né? A gente tem essa falsa ideia, né, dicotômica aí de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Não, Aham. mas tudo está conectado, né? Então, se eu não pratico atividade física, talvez eu fique mais vulnerável a outras questões, né? Então, a crises de ansiedade, a ficar com um humor mais depressivo, né? Isso vale para minha alimentação também, né? Como a gente acabou de falar. Então, é um único sistema. E a gente não para e avalia o quanto essa vulnerabilidade ela é real, né? Então, tá, eu estou muito bem, eu me sinto bem emocionalmente, mas eu não tenho uma prática boa.
Então, eu posso ficar muito mais sensível a uma discussão, a uma frustração, né? Eu posso não assimilar de uma maneira saudável, porque como eu já estou produzindo coisas que não são tão boas, então eu posso ter uma tendência maior a interpretar aquele evento, aquela situação de uma maneira não tão boa também, por questões Certo, neuroquímicas muitas vezes, né? Não certo, sim. questões a nível de significado, né? A nível Sim, pessoal, né? Tem muito é, mais relação com outras coisas, a gente não percebe. a pessoa que fica 3 dias sem ir no banheiro, ela vai responder de uma outra forma. Pois é, vai. É, isso aí. Ela vai responder de outra forma, né? Aham. E aí, É, Fred, qual é a legal, próxima? legal, é. Eu estou vendo algumas pessoas estão postando perguntas aqui, tá bom? Legal, eu vi um depoimento aqui super legal sobre a interação da mente com reflexos no corpo e tal. É, deixa eu fazer a próxima pergunta aqui, depois, se a gente tiver tempo, a gente entra em algumas aqui, tá bom? Eu queria perguntar o seguinte, voltando lá na primeira pergunta que eu fiz aquela relação, né, da mente sã, do corpo são, né? Uhum. Acredito que o corpo é a morada da nossa mente, né? Então, Sim, sim, sim. é onde a gente fica mais confortável, certo? A nossa mente dentro do nosso corpo, né? Que eu acho que a gente é a expressão dos pensamentos e da mente. O Sim, sim. lugar, o lugar que a gente se sentiria mais em casa seriam nossas casas, né? Teoricamente, seria o lugar onde a gente está mais adaptado, o lugar que está mais preparado para nos receber, né? E aí surge uma pandemia que nos faz nos isolar e ficarmos nos lugares onde seríamos mais recebidos, mais confortados, mais, enfim. E aí um colega meu, um dentista, postou, acho que antes de ontem, no Instagram dele, que a violência é, é, doméstica, ela tinha aumentado 20% no último mês por conta do isolamento. O que está acontecendo? Por que as pessoas em casa, num ambiente onde seria a morada, onde seria o local de tranquilidade, por que isso está acontecendo? Porque isso acontece sempre, né? Mas por que aumentou? Sim. Então, Fred, eu acho que a gente pode pegar o gancho do que a gente já está conversando sobre a produção desses hormônios, né? Ruins, esses hormônios Hum, negativos, né? A gente pode também colocar na equação aí, digamos assim, um outro fator que é a privação, né? A privação, ela também causa alguns efeitos aí cognitivos, emocionais também, né? Onde eu sou privado dos meus prazeres, onde eu sou privado de coisas que me fazem bem. Isso também ajuda a, a produzir, né? Contribui para produzir um estresse ainda maior, né? certo. Então, é uma perda de potência, né? A gente está perdendo potência aí, a gente está perdendo liberdade, a gente está sendo limitado, né? Então, essas sensações elas acabam produzindo aí um aumento, né, de estresse, como eu comentei ali, né? A gente fica mais ríspido, mais agressivo, né? Uhum, E aí a gente vai considerar o histórico também de cada um. Então, se a pessoa, né, já tem aí vivências de violência doméstica, isso pode aumentar. Às vezes, essa violência física, né, digamos assim, a manifestação de um sistema de violência que muitas vezes acontece mais de maneira física, ela aparece justamente por conta do tempo, né? A gente tem mais tempo, a gente fica muito mais próximo, então as coisas começam a surgir com mais velocidade aí, né? Então, aquela relação que não era tão boa, que tinha algumas agressões verbais assim, já, né, demonstrando que a coisa não estava boa, já tinha uma demonstração de violência, mas as pessoas às vezes consideram violência como só o físico, né? Mas não, sim, né? Tem sim. todo um sistema aí, né? Violência psicológica, né? Que é a mais comum, inclusive, né? Quando a gente começa a verbalizar
coisas, agressões né, com o verbais. intuito de, né, de degrinir a autoimagem do outro, né, desvalorizar, desencorajar, entre outras coisas, né. Aham. Então, isso acaba ficando mais evidente, fica muito mais rápido de acontecer por conta dessa proximidade, por conta de vários fatores estressantes que nos cercam, né? Então, veja que é mais uma bola de neve, né? Então, começa com um probleminha, ele esbarra no outro probleminha, aí vai no outro probleminha, quando a gente vê lá no final, tá aquela coisa imensa, tá aquela coisa grande, né? Então, eu vejo assim, né, pelo que eu li também sobre isso, que esses vários condicionantes, né, esses vários fatores, eles têm contribuído muito mesmo, né, para o aparecimento da violência doméstica, né, para a expressão dela, né, porque às vezes, como eu disse, a violência já estava ali de uma outra forma, né, ela só não Aham. foi manifestada fisicamente, né, é o que Sim, muitas pessoas às vezes esperam. acontecer. Então, assim, a gente pode também associar isso, né, como eu estava falando, a perda de potência, né? As pessoas elas se sentem mais impotentes. Então, para burlar esse sistema de impotência, elas muitas vezes buscam ali formas de aumentar essa sensação de poder, né? Essa sensação de controle. Então, a Tá. gente acabou de falar aqui de medidas adequadas de aumentar a nossa sensação de controle, com uma rotina, né? Com uma disciplina, em buscar coisas que vão agregar conhecimento, que vão agregar valor, né? Sim, Que é uma forma de controle também, né? É uma forma de burlar esse sistema aí, essa ansiedade. Então, em contrapartida, a gente vê as formas inadequadas, né? E a violência acaba sendo uma delas, né? Então eu vou agredir aquele que está comigo, porque eu também estou me sentindo frágil também diante de tudo isso e vou aumentar o meu poder sobre, né? Então, tá. assim, já tem estudos também que falam que esse movimento de violência doméstica já tem essa característica, né? Aí, de uma afirmação de poder, digamos assim. Então, isso também acabou ficando mais evidente, né? Ficou muito mais visível. Entendi. Triste, né? Triste. É, É, e eu acho que vale também, Fred, colocar aqui é, que a delegacia da mulher ela está funcionando, né? sim, As é. medidas protetivas elas continuam funcionando, né? Alguns canais eles estão trabalhando especificamente para isso, né? Achei bacana uma iniciativa da Avon, que ela fez É, parceria com o, acho que o Disque 136, deixa eu só confirmar aqui, isso mesmo. O Disque aham, 136, né? Eles fizeram essa, digamos, parceria aí para que lá eles comecem a filtrar, digamos assim, os casos de violência, né? Do mais grave, digamos assim, né? Do mais complicado até o menos, né? Agressivo, para já ir direcionando medidas protetivas, né? Vários tipos de intervenção. Então, desde de uma verba, né, para alimentação, tá, medicação, entendi. enfim, eles têm É, um protocolo próprio, né, para poder seguir. E eu acho que vale comentar aqui, né, essa iniciativa e o número também, né, que é o 136, né, em que eles tá. vão acolher, fazer todo esse processo aí para identificar quais são as medidas necessárias que vão ser tomadas, né, para esses casos de violência. Legal. Quanto mais opções tiverem, né? Porque a pessoa Uhum, às vezes não denuncia porque ela não tem para onde ir, onde se proteger, né? Então, é importante, quanto mais gente der apoio a isso, né? Parabéns aí pela justamente. iniciativa, né? Tudo bem, estamos isolados, né? E aí eu quero te perguntar o seguinte: o que que é pior, Everson? É aquele que não consegue se isolar ou aquele que não consegue conviver? Os O que que você dois, acha? Os dois são ruins, né? os dois Aham, são ruins, né? Se a gente avaliar, aquele que não consegue se isolar, e vou falar bem genericamente aí,
não sou fã de explicações genéricas, mas não tem como fugir às Não vezes, tem né? Deixa eu como. tentar Aham. colocar aí, né? Sim, Só sim. para ficar mais compreensível. Senão seria um atendimento para mim, né? Imagina. Então, e as pessoas que não conseguem se isolar, a gente pode pensar aí, né, uma certa dependência, né, digamos assim, de contatos, né, de vínculos, de vontades que precisam ser legitimadas pelo outro, né? Então, se eu tenho determinadas vontades e eu fico super inseguro, ou me sinto impotente diante de uma decisão, eu tenho outras pessoas para poder me vincular, né, para eu me socializar. Então, vejo mais ou menos dessa forma, né? De uma maneira geral aí, uma certa dependência do outro, né? Preciso do outro para várias coisas, vários processos internos que às vezes eu também não tenho consciência disso, né? Não fica tão claro para mim. Então, a pessoa que precisa, né, ela tem essa necessidade, não que que a gente não tenha que ter, a gente tem essas necessidades, sim, elas precisam ser respeitadas, mas, como eu havia falado, quando é excessivo, quando a gente percebe que essa falta, ela está gerando aí processos bem delicados, então a gente precisa de uma atenção maior, né, uma certa dependência, né, digamos assim. E aí, tem o outro lado, né? Que é o lado da pessoa que prefere evitar, né? Qualquer tipo de contato também. Da mesma forma, né? Ela, digamos assim, aí são vários fatores também que não dá para a gente colocar de uma maneira geral, mas a gente pode pensar aí como um medo de retaliação, um medo de crítica, ou até meio que uma prevenção para uma situação de desamparo. Então, eu vou antecipar essa situação de desamparo, né? Essa sensação de solidão. Me dá aquela sensação de controle, porque é uma decisão minha, mas eu também não percebo o quanto eu estou sensível a todas essas outras questões, né? Uhum. Então, a gente pode pensar nisso também, né? Uma pessoa que prefere ficar só, né? Às vezes ela está querendo às vezes não, né? Ela quer se esquivar de processos aí, de coisas que podem funcionar como gatilho, né? Podem despertar sentimentos e pensamentos que ela não queria ter contato, né? Então, como eu te falei, né? É um pouco delicado a gente colocar aí todas as formas, né? Tô tentando colocar de uma maneira mais Sim, geral para ficar muito claro, sim, né? Mas as sim. duas posições, elas não são São boas, né? ruins, Elas não sim, são adequadas, né? A gente precisa adequadas, encontrar aí um meio termo, né? Se no socializar equilíbrio. na medida e se isolar também na medida, né? Para não Acho sofrer que vale, tanto né? para não sofrer tanto com os dois, né, os dois extremos, né? Justamente, justamente. É aquilo que eu te falei, a gente tem que tomar cuidado com excessos, né? O excesso de Uhum. um e o excesso do outro, né? Legal, legal. Deixa eu tratar uma coisa importante aí que é, queria saber qual a dica que você dá aí, né? Hoje é Dia das Mães, qual que é a melhor maneira que os pais eles podem explicar para os filhos o motivo do isolamento, né? A pandemia, como que isso pode ser abordado? Legal. Então, algo que eu já tenho feito, né, com os pais que eu atendo, né, é explicar o básico para eles, né? Não expor toda a situação de uma maneira nua, crua, assim, sem filtro. Por quê? Né? As crianças, primeiro, elas não têm essa capacidade crítica tão desenvolvida assim, né? Elas podem entender a uma certa fantasia também. Então, a gente falar, por exemplo, né, número de óbitos, né, tantos infectados, né, bom a gente restringir esse tipo de informação. E um ponto Uhum, principal, né, responder quando a criança perguntar, não entregar a informação de bandeja para ela, né? Então, assim, certo. ela veio, ela te procurou, Teve responde, né? interesse. Uhum, Né? Quando ela demonstrar interesse. Então, ao invés de falar em óbitos, né, fale em cura, por exemplo, né? Ah, é uma doença que tem uma taxa de transmissão alta, né? Mas uhum, também nós temos X
números de curados, né? Então, olha só esse outro número, tentar mostrar informações mais otimistas, né? Para elas, Tá. para que elas fiquem tranquilas. Porque aí você para e pensa, né? O pai ou a mãe ou a avó, enfim, o cuidador, né? Já está passando por um processo de ansiedade e de tensão diante disso. Aí ela vai passar a informação exatamente como ela pegou para o filho. Aí o filho vai olhar para esse cuidador, vai ver as reações emocionais e como eles, os pais são, né, os cuidadores são as primeiras fontes de aprendizado, eles vão se Aham. espelhar nos pais, né? E aí você vai ter que lidar com uma criança também em crise, Sim, né? Então é sim. bem delicado esse processo dentro de casa, né? Mas é uma forma. E uma forma também de amenizar, né? Essa curiosidade, digamos assim, é ter mais contato com os filhos, né? Preferir brincadeiras mais lúdicas, né? É, enfim, usar da criatividade. Uma outra coisa muito importante é o acesso a tecnologias, né? O acesso à internet, né? Limitar isso de preferência, porque a gente sabe que tem crianças que são à frente do seu tempo, elas vão ler coisas que não deveriam ler, e Uhum. aí pode desencadear esses processos que eu comentei, né? Então, inverso, né? A criança que vê e que assusta os pais com tudo isso, né? Tá. Então, acaba sendo delicado. Então, é bom filtrar tudo isso mesmo, limitar esses acessos, né? Separar horários para fazer cada coisa. Então, pegar aquela dica da rotina e aplicar principalmente com as crianças, né? Então, acordar, tem aquela rotina de estudos, depois tem a rotina de brincadeiras, quer ter acesso à internet, libera acesso, mas desde que você fique presente, olhando, né, vigiando o que, que ela está fazendo, né? E para o adulto também é uma forma de distração muito boa, né? Para mudar o foco de pensamento, né? Então, acaba sendo uma alternativa aí, né? Mas de preferência que não jogar tudo realmente de fato que está acontecendo, né? Filtrar Sim, essas informações. sim. É que talvez as redes sociais, as mídias, né, elas coloquem todos nós isolados, né, mesmo que estejamos todos no mesmo ambiente. Normalmente, tá cada um no seu smartphone e ocupado com aquilo que está fazendo ali, ou visualizando, e todos isolados, né, individualmente, né. Então, parece que até algumas mídias servem como a brincadeira da criança, né? Então, Sim, uma sim, forma sim. de ocupar as crianças, né? Quando isso talvez traga mais malefício do que benefício, né? Com certeza. É, legal. Everson, tá faltando pouco para a gente encerrar aqui. Vou tentar fazer uma última pergunta, tá bom? Se você Tá não, bom. se não der tempo, né, de responder, a gente marca um Não, outro dia para a gente fazer, para a gente terminar, tá bom? Falar mais uma vez que essa live aqui ela vai ficar no Instagram da Impacto Zen por 24 horas. Se alguém que está assistindo a live se beneficiou, achou legal, envia para alguém que também possa se beneficiar, que tem interesse pelos assuntos abordados, certo? É, Everson, você quer falar alguma coisa aí para, não sei se vai dar tempo para a gente fazer uma última pergunta. não, pode fazer. Eu Estamos vi aí. algumas perguntas dos alunos aqui, talvez eu mande para o Não, Everson para ele responder, tá bom? E a gente coloca aqui numa próxima live, tá bom? Desde o começo da live, travou aqui, o Everson eu estou vendo como se fosse uma foto dele, e aí eu também não ô estou vendo louco. todos os comentários. Eu fiquei com medo de sair, entrar de novo e a gente perder a conexão. Então, como estava indo, eu deixei como estava, tá bom? Mas aí a Tá gente bom. tenta fazer isso. Tá? A gente tenta responder essas perguntas que chegaram aqui e mandar para as pessoas, tá? Eu estou vendo aqui que faltam 15 segundos, acho que não vai dar tempo da última pergunta. Everson, eu quero agradecer muito aí a sua participação.